Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 ao verso de número 4, embora certamente eu só ficarei no verso 1 e no verso 2. Nós vamos introduzir hoje a respeito de um tema muito importante na vida da igreja, que meu intento, na verdade, era trazer uma série de estudos só sobre os dons espirituais. Mas já que a gente vai passar por esse capítulo que fala sobre os dons espirituais, eu vou aproveitar e já emendar nos sermões alguns estudos, algumas lições sobre esses dons espirituais. Por isso que eu vou novamente dividir esse capítulo e eu vou aqui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou trazer algumas informações dos estudos que eu daria numa doutrina, por exemplo, no EBD, juntamente com a exposição do texto, porque o texto nos propõe exatamente essa temática. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso 4, todos a uma só voz, por gentileza, vamos fazer essa leitura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudo, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso desejo, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender a Tua palavra e sermos pelo Senhor edificados nessa noite. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu corpo, em nome de Cristo. Amém e amém. Problemas com o serviço na igreja é uma coisa muito antiga. Brigas, problemas, divergências a respeito de quem faz o quê ou por que ninguém faz nada, é algo mais antigo do que todos que estão presentes aqui. Além disso, isso não é um problema que se relaciona apenas a uma igreja, a uma denominação. Isso é um problema que afeta a todas as igrejas e todas as denominações, independente da sua linhagem teológica, possuem um grau, um nível de dificuldade quando chega nesse assunto de dons espirituais. Porque nós temos um sério problema quando nós falamos sobre os dons espirituais, é porque há muitas pessoas na igreja que ainda não entenderam o que isso é, o que significa, quais são os dons e qual é o seu dom ou os seus dons. Por causa disso, nós temos muitos problemas com respeito ao serviço, ao trabalho que é executado na casa do Senhor. Há aqueles que fazem de tudo para se aparecer, isso é uma coisa muito antiga, não é nova. Pessoas que fazem o que fazem somente para serem vistas, receberem elogios, para postarem, para ganharem ali algum crédito. E há aqueles que fazem de tudo para não fazer nada. Sendo redundante, é isso mesmo, fazem de tudo para não fazer nada. Porque acham que não precisam fazer mais absolutamente nada na igreja se porventura já dão alguma contribuição financeira. Porque acham que os dons é uma competência espiritual dos líderes da igreja, de um grupo especificamente. E aí nós temos alguns problemas relacionados aos dons. A Bíblia vai nos indicar em vários lugares que Deus capacita pessoas para servirem à igreja. Nós vamos perceber que a igreja, e a Bíblia é clara a respeito disso, que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, como sendo cabeça desse corpo, ele distribui para todo o corpo informações e ordenanças para que obras sejam executadas particularmente e ao mesmo tempo que conjuntamente em todo o corpo. E é isso que a Bíblia então fala sobre o corpo, sobre os membros do corpo e todos que trabalham em cooperação para glorificar a cabeça do corpo que é Cristo. E a igreja de Corinto, conforme nós já estamos vendo há tantos domingos sobre ela, também tinha um problema nessa área. Ou igrejinha problemática era a igreja de Corinto. Embora nela não faltasse dons, porque Paulo vai dizer lá no capítulo de número 1, e eu lembro que eu falei sobre isso aqui, que naquela igreja havia dons espirituais, havia muitos irmãos. Veja, capítulo 1, versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia problemas com respeito aos dons. Os dons existiam na igreja de Corinto, porém havia problemas com a administração, com a execução e com a procura desses dons. Porque nós vamos ver mais à frente que Paulo até vai dizer, procurai com zelo os melhores dons. E aqui você tem então um texto onde Paulo introduz esse problema. Esse problema vai começar no capítulo 12, vai passar pelo capítulo 13, que vai ser o texto que vai falar sobre o amor como dom supremo, vai concluir ou vai terminar então no capítulo 14. Então é um problema que Paulo vai utilizar 3 capítulos para abordar a sua defesa a respeito dos dons espirituais e da utilização deles. Ocorre, irmãos, que aqui nesse capítulo, Paulo vai tratar sobre esses problemas. Ele já tratou no capítulo 11 sobre problemas relacionados ao culto, vimos isso, a respeito do uso do véu, das vestimentas das mulheres, do que as mulheres deveriam falar ou não falar na igreja, como que elas deveriam se portar. Mas agora ele vai falar a respeito dos dons espirituais, porque havia um mau uso dos dons espirituais, e esse era um grave problema também naquela igreja. Muitos crentes ainda hoje usam os dons espirituais como um instrumento de autopromoção. Isso é altivez, é um sintoma de maturidade, porque os dons não foram dados à igreja para projeção humana. Eu gosto muito até de uma frase de Wayne Grudem, um teólogo, que ele diz assim, Deus não nos deu dons como colares. Deus não nos habilitou com dons espirituais para a gente colocar no pescoço como um colar e exibir para as pessoas que nós possuímos. Deus nos entregou dons como ferramenta. Então o dom é mais parecido com uma enxada, com uma pá, do que com um colar que você possa colocar no seu pescoço e exibir para todo mundo. Deus não deu dons à igreja, Deus não dotou o seu corpo de dons, para que estes membros desse corpo venham se autopromover em cima daquilo que foi dado gratuitamente. É um dom, é uma dádiva, é um presente dado por Deus. Mas por outro lado, se aqueles que se autopromovem em cima de algum dom que receberam do Senhor, há aqueles que, por outro lado, mal sabem quais são os dons espirituais, o que são, qual a diferença entre os dons, entre os talentos, e não fazem uso de absolutamente nada. O que aponta para um outro problema, a ociosidade cristã. Se por um lado aqueles que se promovem em cima de algum dom e utilizam apenas para autopromoção demonstram imaturidade, outros que não fazem absolutamente nada e não compreendem nada a respeito desses dons, demonstram claramente a sua ociosidade cristã. Não estão, de fato, exercendo o papel e o chamado pelo qual Deus nos escolheu. Mas aí qual então, irmãos, é a diferença entre dons e talentos? É muito comum algumas pessoas às vezes verem alguém cantando e dizer assim, rapaz, tu tem o dom de cantar. Mas será que a música é um dom ou é um talento? Às vezes é muito comum alguém fazer uma comida muito gostosa e dizer, rapaz, você tem o dom de cozinhar. Mas será que a culinária é um dom ou é um talento natural? Alguém às vezes está pregando e há quem diga assim, rapaz, você tem um talento para falar em público. Mas aí será que a pregação é um dom ou é um talento natural? Baseado numa boa oratória, baseado em estudos da oratória. E é perceptível que muitas vezes a gente confunde. A própria igreja confunde o que é dom e o que é talento. Não por intenção, é verdade, mas às vezes pela falta do conhecimento do que é um dom. E o que é então? E qual a diferença, melhor dizendo, entre dons e talentos? Talentos naturais e dons espirituais fazem parte da capacitação de Deus para que realizemos as tarefas que Ele nos concedeu e que nos atribuiu. E Ele nos, então, capacita com talentos e nos dá dons espirituais para que a gente exerça com excelência aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Deus não colocou qualidades em nós para serem utilizadas de maneira medíocre, mas colocou ferramentas poderosas em nossas mãos para que a gente cumpra o propósito dele na nossa vida, na vida da igreja, no corpo da igreja. E há algumas semelhanças, mas também há diferenças entre talentos naturais e dons espirituais. Primeiro que os dois são dádivas divinas. Tanto talentos quanto dons são dádivas divinas. Segundo, os dois crescem em efetividade com o uso. Se eu possuo um talento, quanto mais eu
faça o exercício desse talento, mais ele crescerá e mais será aprimorado. A mesma coisa com os dons, por isso que Paulo vai dizer, procurai com zelo os melhores dons. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, naturalmente, há um desenvolvimento melhor em quem usa efetivamente o talento ou os dons. Além disso, os dois, tanto o talento quanto os dons, são usados ou devem ser usados em favor de outras pessoas. Não nos foram dados para uso egoísta, apenas para mim. Mas Deus nos concede para que nós usemos para outros. São ferramentas de edificação. No entanto, talentos e dons naturais diferem em quem são dados e para quem são dados. Então vamos ver qual a diferença de talentos e a diferença de dons. Quando Deus nos criou, Deus nos fez, segundo Gênesis 1, sua imagem e a sua semelhança. É aquilo que nós chamamos na teologia de imago Dei. A imagem de Deus que foi colocada em nós no ato criativo dele. De modo que todo ser humano é imagem e semelhança do Senhor. Por causa disso, ele é um portador da imagem de Deus. O pecado mancha essa imagem, é verdade. Porém, não apaga essa imagem que está presente lá, na natureza essencial deste homem. E quando Deus então nos cria, naturalmente, por carregarmos a sua imagem e a sua semelhança, nós recebemos dele talentos, habilidades, que é o que nos distingue uns dos outros. Você tem talento para isso, você tem talento para aquilo outro, e aí você tem uma diversidade de talentos que cada pessoa tem na sua área e que exerce na sua área de acordo com aquilo que faz. Por isso que é terrivelmente alguém dizer assim, você não sabe fazer nada ou ainda não tem talento nenhum. Todos nós fomos criados por Deus e fomos dotados por Deus de talentos. O problema é que muitas vezes nós não exercitamos esses talentos. Nós não aprimoramos ele, mas nós recebemos. De maneira que nenhum ser humano é um ser inútil. Ele não foi criado para inutilidade. Ele pode tornar-se inútil por vontade própria, por decisão própria, por desinteresse com respeito àquilo que a Bíblia Sagrada apresenta, mas nenhum ser humano é inútil. Deus fez-nos com propósito. Todos, absolutamente todos. E aqui você tem o que todos os homens recebem de Deus, que são os talentos. Não precisa ser crente para receber um talento. Basta apenas ser imagem e semelhança do Senhor. Por isso que nós temos tantos talentos independentes da religião. Pessoas que, por exemplo, conseguem compor músicas, harmonias, conseguem trabalhar e fazer desenhos artísticos, conseguem fazer coisas extraordinárias. Nós temos um exemplo lá de Bezalel, em Êxodo 31, do verso 1 ao verso 6, que Deus capacitou aquele homem com habilidades para construir os utensílios do tabernáculo. Deus foi lá e capacitou ele de habilidade para que ele construísse aqueles utensílios. Então, essa capacitação natural de Deus a todos os homens é o que nós chamamos de talento. Não precisa ser crente. Quem fez os bancos dessa igreja, nós não sabemos se foi um crente. Mas é bem verdade que um crente pode fazer e um descrente pode fazer. Quem fez essas caixas de som, quem fez esse ripado aqui da igreja, quem construiu essa igreja nos tempos que ela foi erguida, necessariamente não precisava ser crente para saber fazer isso, bastava ter habilidade para fazer. É isso que nós chamamos de talento ou habilidade. Ela independe da fé, da crença, da religião. Ela é concedida por Deus a todas as pessoas. Porém, quando falamos sobre dons espirituais, aí há uma particularidade. Porque nem todo mundo tem dons, irmãos. Dom, de acordo com a Bíblia Sagrada, é algo espiritual que é dado, concedido pelo Senhor àqueles que têm agora uma nova natureza. Por isso que não é apenas um talento, mas é um dom espiritual. Se é um dom espiritual, ele veio de Deus e ele tem propósitos divinos e espirituais para serem executados. Por isso que esses dons espirituais são dados somente aos cristãos pelo Espírito Santo. No mesmo momento que você coloca a sua fé em Cristo e é regenerado pelo Espírito Santo, ou melhor dizendo, é regenerado pelo Espírito Santo e passa a crer em Cristo, você recebe de Deus dons.
1, 2, 3, não sei quantos, mas você recebe de Deus algum dom. Você foi regenerado pelo Senhor. A plenitude desses dons só quem tem é Cristo. Mas Ele nos concedeu alguns dons para o exercício da nossa fé e a edificação da igreja. De modo que a maior diferença entre dom e talento está aqui. Que talento é uma dádiva que Deus concede a todos os homens por serem imagem e semelhança. Eu não preciso ser crente para saber desenvolver um sistema tecnológico, um novo software. Eu não preciso ser crente para saber talhar bem uma madeira e fazer um trabalho belíssimo artístico. Eu não preciso ser crente para compor uma bela música, para fazer uma harmonia, para fazer um instrumento. Lembre, inclusive, que não é dos crentes ou não é da descendência de Abel, posteriormente de Sete, que vem os instrumentos cortantes e musicais. É da descendência de Caim, um homem chamado Tubal Caim. É que dá origem, então, ali a isso. Instrumentos cortantes, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. A origem do instrumento musical não vem de uma linhagem cristã, de uma linhagem temente a Deus. Pelo contrário, vem de uma linhagem de homens que não temiam ao Senhor. E mais tarde, o que é que a gente encontra? Esses instrumentos que foram produzidos por homens que não temiam ao Senhor, sendo utilizados no templo, na adoração ao Senhor. Nas muitas idas para Jerusalém, enquanto o povo caminhava e cantava adorando ao Senhor. Os talentos são dados indeterminadamente a todas as pessoas, não necessariamente a todos os crentes. Porém, os dons, sim, só são dados aos crentes. E aí o Wayne Grudem diz assim: dom é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Eu vou além, porque eu creio que não é apenas um talento potencializado, mas é uma dádiva concedida diretamente pelo Senhor, porque se fosse assim, qualquer talento poderia ser um dom, e não é. A Bíblia traz algumas listas do que é dom espiritual, de quais são os dons espirituais. Mas uma coisa é verdadeira nessas palavras do teólogo Wayne Grudem: é algo usado, é potencializado pelo Espírito e é usado no ministério da igreja. Deus não nos deu dons como colares para serem exibidos, mas como ferramentas para serem utilizadas. E aqui então que nós vamos perceber qual é a função da Trindade nesses dons. Porque nós sabemos muito bem que o Espírito Santo é o principal agente nessa obra da concessão dos dons espirituais, da regeneração, a fé, a concessão dos dons. A obra do Espírito Santo é a que mais se evidencia nisso. Por isso que, inclusive, os dons são chamados de os dons do Espírito Santo. É obra dele. Embora de maneira trinitária o Pai e o Filho estejam envolvidos nesse projeto, mas é o Espírito Santo que se destaca nessa função, porque é ele que capacita as pessoas para executarem ou para assim viverem esses dons. E há, irmãos, pelo menos 4 posições em relação aos dons espirituais dentro da igreja. Esse assunto de dons espirituais, nós vamos acabar chegando numa área que é um pouco polêmica, que é aquela questão: o que hoje vale e o que hoje não mais vale. E aí você tem pelo menos 4 posições com relação aos dons dentro da igreja, e quando falo igreja, não apenas na igreja presbiteriana, mas em todas as igrejas genuinamente evangélicas. Você tem um primeiro grupo que é conhecido por cessacionistas, no qual os presbiterianos se enquadram em alguns termos. São aqueles que creem que os dons e sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram restritos ao tempo dos apóstolos. Para os cessacionistas, e eu vou explicar o porquê que é uma pequena divergência aqui, esses dons não são contemporâneos, nem estão mais disponíveis na igreja de hoje. Foram dons que foram dados naquela época. Mas entre os cessacionistas, nós ainda temos uma outra divisão, que é mais comum a nós e que é mais genuína com respeito àquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. É bem verdade que alguns dons foram concedidos em uma época, como por exemplo o dom apostólico, em uma época específica, para um propósito específico, depois cessou. Mas outros dons permanecem, até porque a igreja precisa deles para desenvolver as suas funções. Então, nós temos os cessacionistas. Segundo, nós temos um outro grupo, que é o grupo dos ignorantes. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons, e Paulo vai orientar exatamente isso. Veja o versículo de número 1 do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na igreja de Corinto, havia irmãos completamente ignorantes com respeito aos dons espirituais. Nada sabiam sobre isso. E Paulo diz: não sejam ignorantes com respeito aos dons.
nem aceitem tudo, mas ao mesmo tempo não se esquivem de tudo. São dois extremos. E eu gosto sempre de dizer, cuidado com os extremos. O diabo ama os extremos. E nós muitas vezes ficamos pulando de um trampolim para outro, de um extremo para outro. Há aqueles que não creem em absolutamente nada, nada de dons mais hoje tem na igreja, e há aqueles que acreditam em tudo. É até um jumento relinchando, está vendo aí? Jumento falando em línguas. Tudo. Esses dias eu vi uma mulher pregando numa igreja, dando testemunho, dizendo que Deus usou uma galinha para profetizar para ela. Ela estava na igreja orando e uma galinha cantou. E no canto da galinha, porque quem canta normalmente é o galo, né? Mas ela que a galinha cantou. E no canto da galinha ela ouviu Deus falando com ela. E falou em mistérios com ela e coisa desse tipo. São os extremos. Aqueles que não creem em nada, mas aqueles que banalizam a ação sobrenatural de Deus e creem em tudo. Creem em absolutamente tudo. Hoje pela manhã eu pregava lá no congresso dos jovens, né, da Federação de Mocidade, e eu falava sobre iluminando os olhos do coração, para ver além, que era o tema do congresso. Baseado lá em Efésios capítulo 1, verso 18, quando Paulo ora pela igreja dos Efésios, para que Deus ilumine os olhos do coração, para que eles saibam, para que eles entendam o seu chamado, a riqueza da glória de Cristo, o poder que está no Senhor. E eu falava exatamente sobre a necessidade de nós termos discernimento espiritual. Porque muitas vezes nós somos faltosos no discernimento espiritual. E logo em breve aqui eu vou trazer algumas aulas, eu tenho um aluno lá que é um pouco especializado nessa questão de inteligência artificial, para trazer aqui algumas informações para a igreja, porque eu vejo que hoje nós somos bombardeados com um problema que tem acontecido na internet. Uma bênção, mas que tem se tornado um problema pela falta de conhecimento. O uso da inteligência artificial. Os irmãos, as pessoas, melhor dizendo, não estão conseguindo mais diferenciar o que é realidade do que é IA. Especialmente as irmãzinhas, senhorinhas da igreja aqui, tá bom? Eu vejo que muitas vezes algumas postam, compartilham coisas que não é real. Manda lá, envia coisa. Um dia desse eu vi uma senhorinha assistindo um vídeo de uma formiga tocando saxofone. Aí o neto disse assim, vó, isso é mentira, isso não é porque você não vai para a igreja e não ora, por isso que você não crê. Há muita coisa que é inteligência artificial. Para os irmãos terem uma ideia, recentemente alguém fez um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes vendendo uma pomada. A pomada prometia sarar as dores, tudo mais, aquele negócio. Uma pomada milagrosa. O que é que aconteceu? Um monte de irmãs viram o vídeo do pastor Hernandes, compraram. Se o pastor Hernandes está recomendando, ele não é homem de Deus, não vai mentir. Foi preciso depois o pastor, quando descobriu desse, disse, irmãs, eu nunca gravei vídeo, eu não vendo pomada nenhuma, eu só prego o evangelho, não sou eu, não fui eu que falei. E nós vivemos em uma época em que é muito difícil você distinguir o que é realidade do que é mentira. Eu não sei quantos estão acompanhando o nosso programa Mensagem da Cruz, mas há 15 dias, 21 dias atrás, nós tratamos sobre os mortos, não foi, Lucas? E aí eu falei sobre os mortos, baseado em Lucas 16, não achamos nenhuma música que se enquadrasse. Aí meu monstro sagrado disse, não se preocupe. Dentro de pouco tempo ele mandou para mim uma música. Eu disse, rapaz, que conjunto é esse? Não, eu criei aqui na inteligência artificial. A inteligência artificial fez uma música belíssima, acho que os irmãos eu vou poder até ensaiar para cantar na igreja. Baseado no Lucas 16. As notas, os tons, aquela coisa linda. Qual é o grupo, Lucas? Não, a inteligência artificial fez aqui uma música rapidinho. Olha para aí a situação. Imagens que nós vemos na internet, pessoas abraçando outras, beijando outros, que não são reais. E eu vejo que muitas irmãs, muitos irmãos aqui têm sido iludidos com isso. Então tenha cuidado, tá bom? Quando você receber mensagem no seu telefone, você olha assim, pense 10 vezes se é verdade aquilo. Não creia em tudo que você vê mais não. Porque a inteligência artificial é capaz, e fizeram isso inclusive agora recentemente no Mackenzie e lá no seminário Angel Jumper, ressuscitou, pegou a imagem de um dos fundadores, que já morreu há mais de 100 anos, o tom de voz, as coisas da época, e fizeram um vídeo como se ele estivesse vivo falando. Mesma característica física, mesmo jeito. Claro que as pessoas nem sabiam mais como ele era, porque morreu há muito tempo. Mas hoje é muito comum as pessoas criarem. Quantas pessoas aqui já não fizeram fotos assim, né?
Você tem uma foto da sua infância com seu pai já morreu, sua mãe morreu, você vai lá, faz um negócio, joga lá, eles conseguem atualizar a foto como se seu pai fosse vivo hoje, abraçando você, coisa desse tipo. A inteligência artificial faz absolutamente tudo, tudo. E para que a gente consiga discernir o que é um vídeo real, uma foto real, para uma inteligência artificial, você tem que entender muito bem de programas. E tem coisas que são tão bem feitas que somente um perito é capaz de distinguir o que é verdade. Eu digo direto à minha esposa e a alguns irmãos, eu morro de medo hoje em dia com esse negócio de transmitir o culto. É uma bênção. Mas se qualquer pessoa enviada pelo Satanás quiser fazer um vídeo meu, faz assim, ó. Porque tem milhares de horas de voz minha gravada, publicada no YouTube. Milhares de horas de voz publicada no YouTube. Tem minha imagem de todo quanto é jeito. Tem meu jeito de falar, de se expressar, minha munganga. Para criar um vídeo meu, de qualquer pessoa que tenha imagem pública, é assim, ó. E até você conseguir provar que não foi você está liquidado, nem diz Alípio. Recentemente fizeram isso com um homem aí, em uma cidade. Criaram um vídeo dele como se estivesse perseguindo uma criança, uma mulher, sei lá o que foi, e a população caiu em cima dele. Não matou-lo por um milagre que apareceu uma polícia na hora e resgatou, para depois de meses, muitos meses depois, descobrir que foi um vídeo feito por inteligência artificial. Isso tem se repercutido no Brasil, no mundo. Muitas pessoas têm sofrido com isso. Para que eu entenda e discirna o que é verdade e o que não é verdade, eu preciso ter um pouquinho de conhecimento. E às vezes o meu conhecimento não é suficiente para discernir. E quando a gente fala das coisas espirituais, o que é que nós precisamos? Discernimento espiritual. Então, isso é uma obra do Espírito Santo. Para que eu discerna aquilo que é de Deus, o que não é de Deus, eu preciso de discernimento espiritual. Então, Paulo vai falar sobre os dons como sendo algo dado pelo Espírito Santo. E é somente aqueles que possuem o Espírito Santo que conseguem desenvolver dons espirituais. Nós temos os cessacionistas, então, os ignorantes, mas nós temos também os medrosos. São aqueles que têm medo dos dons espirituais, têm medo dos excessos, têm medo de cair no extremo, então preferem enterrar tudo quanto é tipo de dom e não fazer nada. É aquela velha história do homem que recebeu o talento e enterrou o talento. Pelo medo de repente acabar não fazendo corretamente. Mas há também, em quarto lugar, aqueles que creem na contemporaneidade dos dons. São aqueles que creem que todos os dons concedidos pelo Espírito Santo lá no passado estão disponíveis hoje. Então hoje há a revelação, a profecia, a línguas, a apóstolos, a tudo que havia lá no princípio, ainda hoje. São 4 grupos e eu vou abordar ao longo desse sermão sobre questões relacionadas a isso. Agora, há algumas características básicas que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12 vai apresentar uma discussão mais extensa. Veja que do versículo de número 8 até o versículo número 30, Paulo vai falar sobre os dons. Então é um capítulo que mais fala sobre os dons espirituais. E aqui Paulo vai nos mostrar no versículo 27 que toda pessoa que crê em Cristo para a sua salvação pertence ao corpo de Cristo. Normalmente, naturalmente, é uma pessoa que recebe um dom espiritual. Cada pessoa na igreja é membro do corpo de Cristo. Cada pessoa tem sua função no corpo. O Espírito Santo capacita cada um para servir ao corpo de acordo com as suas habilidades. E o corpo todo se alegra quando o membro é honrado. Nós somos um corpo. Essa imagem da igreja como um corpo deve sempre nos lembrar a realidade ou a verdade de que os dons espirituais são dados por isso. Então, se de repente você é um artista e faz um excelente trabalho com a sua mão, pintura, desenho ou artesão, seja lá o que for, e você recebe honras por causa do trabalho que você executou, não vai ser somente sua mão que vai ser honrada, vai ser você por completo que vai ser honrado. É assim que deve ser o desenvolvimento do trabalho na igreja do Senhor. E é aqui que entra o problema. Porque se alguém faz um trabalho bem feito e recebe o elogio, muitas vezes o outro fica com ciúme porque não recebeu o teu elogio. Não entendeu a função do corpo. Não entendeu que quando o membro é honrado, todos são honrados. Que quando um sofre, todos sofrem. Esse é o princípio estabelecido na Bíblia Sagrada do corpo. É isso que significa. Se um se alegra, se um é honrado, todo o corpo é. Se um se entristece, se um é envergonhado, todo o corpo também é. Nós somos um corpo. Temos membros diversos, distintos, com funções diferentes, mas somos um só corpo. Basta você adoecer, para você saber muito bem o que é que isso significa. Arranque um dedo do seu pé, que você vai sentir o efeito no seu corpo inteiro.
É só um dedinho, mas o seu corpo inteiro vai sentir o efeito. Basta você ter uma dor de cabeça, que você não vai ser a mesma pessoa. Você não vai ter a mesma disposição, a mesma visibilidade. Você não vai sentir o mesmo alívio, a mesma vontade de fazer as coisas, seja lá o que for, seja qual o problema for. Não importa se é uma pequena pedrinha lá na sua vesícula, lá nos seus rins, isso vai acabar com o seu corpo. Porque nós somos um corpo, um organismo vivo. E nós precisamos entender que, embora as funções sejam diferentes, mas nós estamos dentro desse trabalho. Por isso que a igreja ela funciona segundo o desígnio de Deus, onde cada membro exerce a sua função. Agora, quando um membro não exerce a sua função, os outros naturalmente são prejudicados. Por isso que aqui você tem no capítulo 12, Paulo falando sobre os dons espirituais na igreja. E eu queria ver apenas o primeiro ponto do nosso sermão por causa do horário. Em primeiro lugar, os dons são exclusivamente dados àqueles que são novas criaturas. Veja comigo do verso 1 ao verso 2. A respeito dos dons espirituais, não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mundanos, segundo ereis guiados. Veja que aqui Paulo vai falar sobre a maneira como os dons são dados exclusivamente àqueles que são novas criaturas, baseado no princípio de que outrora nós servíamos outros deuses. Nós andávamos segundo o curso de outros deuses. Primeira coisa que Paulo vai nos destacar aqui nesse argumento, nessa estrutura que ele trabalha no capítulo 12, é que nós não devemos ser ignorantes a respeito dessa matéria, como eu já falei. Mas além disso, que quando nós não servíamos a Deus, nós éramos conduzidos aos ídolos mudos. E aqui talvez tenha pessoas que tenham vindo do espiritismo, do catolicismo, do mormonismo e de outras religiões mais. Esses dias eu conversava com um aluno meu que veio de uma seita. Ele veio de uma seita. Ele agora está estudando para missionário, né, lá no IBN, é meu aluno. E eu passei um trabalho sobre as seitas, porque eu também dou aula sobre seitas lá. E eu disse, olha, vocês vão falar sobre tais igrejas. Aí distribuí o trabalho para que cada um fizesse análise, depois preparasse a apresentação para que eu possa dar nota no final. E aí, beleza. Aí um irmão conversava comigo no intervalo, dizendo assim, pastor, agora eu vou falar sobre a seita que eu fazia parte. E eu vou dizer uma coisa ao senhor. Por mais que esteja errada a doutrina, por mais que esteja errada a teologia, uma coisa nós lá fazíamos, que era o ato de servirmos. Nós sabíamos o que era servir. E é uma coisa que nós não sabemos na nossa igreja, é o que é servir. E cada dia que se passa, por isso que eu vou tratar sobre os dons espirituais em vários sermões, cada dia que passa, está ficando assim em extinção pessoas que queiram servir a Deus através da igreja. Porque nós estamos criando um conceito de que a igreja é uma empresa ou é um clube para atender às nossas necessidades, às nossas expectativas. Então nós pagamos uma taxa para fazermos parte dela. Algumas pessoas trabalham na manutenção dela e a gente apenas usufrui daquilo que é dever nosso, daquilo que é benefício nosso. E essa mentalidade de clube social, de empresa, tem entrado na igreja. E aí você tem uma grande dificuldade de arrumar serviço na igreja. Porque as pessoas não querem mais servir. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas não querem mais ter trabalho. Aí Paulo vai fazer um alerta. Ele vai dizer assim, quando vocês eram gentios, vocês serviam a outros ídolos. E aí eu lembro muito bem de uma irmã que mencionava assim para mim uma vez, pastor, quando eu fazia parte da igreja católica, toda semana nós tínhamos um revezamento, porque até a roupa lá do padre a gente lavava, passava batendo, levava para a igreja. Se ia ter um negócio, todo mundo se juntava para fazer a lavagem, para fazer a limpeza, aquele negócio todo. Fazia aquela quermesse, aquela doação de coisa, você paga isso, faz o negócio, dá o alimento, ainda compra o alimento, contribui aqui, contribui aquilo lá, faz o maior coisa, faz aquelas caminhadas na rua e compra aquele monte de foguetão, cada um que compra um bocado de caixa, cada um que pague aqui, pague aquilo lá, para seguir a ídolos. Para seguir a ídolos. Nós agora conhecemos o Deus verdadeiro, irmãos. Paulo está dizendo, vocês antes serviam a ídolos mudos, mortos, e faziam trabalho. Faziam trabalho. Mas agora nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro e nos omitimos ao trabalho. Nós não queremos mais ter trabalho. Nós não queremos mais absolutamente nada que nos dê trabalho. Porque na nossa cabeça,
O nosso trabalho secular já nos ocupa demais, então deixa o trabalho da igreja para aquele pequeno grupo. Eu sei, obviamente, eu não quero que você trabalhe como trabalham aqueles que estão designados para trabalhar na igreja e recebem honorários para isso. Não é disso que eu estou falando. E você passar o dia na igreja trabalhando, você precisa fazer seu trabalho, precisa executar suas coisas, não é disso. Eu até fico aqui constantemente brigando com o povo, cuidado com o ativismo, cuidado com excesso de atividade. Porque dois extremos são perigosos. A falta de trabalho na igreja e o excesso de trabalho. É a irmã que está na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela não para em casa. O marido vai achar ruim esse negócio, isso não é sabedoria, não. Não tem nada espiritual. Você toda noite tem um lugar para você ir, para fazer isso, fazer aquilo outro, num ativismo maluco e você não cuidar da sua própria casa. Se você não cuida da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? O ativismo é perigoso. Então, diga direto, cuidado. Cuidado com excesso de programação. Cuidado com um monte de coisa, porque senão o povo vai viver dentro da igreja e vai esquecer a família. Nossa prioridade é a nossa família. É onde nós exercemos a nossa fé, dentro de casa. Porém, nós temos um outro extremo, onde a pessoa não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trabalhar no final de semana. Eu tenho que trabalhar à noite. Eu não tenho tempo. Paulo vai dizer, quando você era gentil, você servia aos deuses mudos, que não fazem nada, que não servem para nada, que eram por trás dele demônios. Mas agora você serve ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que se entregou por você, que morreu por você. O que é que você pode fazer para compensar isso que ele fez? Nada. Nada do que a gente faça pelo Senhor é suficiente pelo que ele fez por nós. Mas quando a gente perde essa mentalidade, o trabalho que nós executamos para o Senhor é um peso, é um sacrifício. Nós não queremos mais doar. Nós não queremos mais participar. Nós queremos, me permitam fazer isso, nos assentarmos, cruzarmos as nossas pernas e sermos os espectadores. A igreja tem se tornado um clube de espectadores. As pessoas se sentam, cruzam as pernas. O ar não está muito bom, não. Aumenta aí, não. Baixa aqui o ar-condicionado que não está legal. Esse banco está duro, que é uma beleza. Vamos botar uma acolchoada aqui. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Viu? Tá bom? Quero botar uma acolchoada aqui, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Só tenho medo dos irmãos dormirem no culto. Mas vamos colocar assim mesmo. vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Melhorar os ar-condicionado, melhorar. Não tem pecado nisso, tá bom? É o melhor para o Senhor. Mas a gente às vezes enxerga a igreja como um clube. Um clube. Para a gente se sentir confortável. E a minha pergunta a você nessa noite é: o que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Porque não é possível que entre 200 crentes, apenas 20, 10, 15 foram dotados de dons por Deus. Porque se você não fosse crente, pelo menos talento você tinha para alguma coisa, não é verdade? Pelo menos um talento para fazer uma coisa você tinha. Mas você, além de ser uma pessoa comum que tem talento, você é crente. E se é crente, tem dons espirituais. Agora eu lhe pergunto, quais são os seus dons? Como você tem utilizado os seus dons? Se você não tem feito nada, se você não trabalha em nada, se você não executa nada, você tem enterrado os dons que Deus lhe deu, ou você não é crente. Ou você enterrou os dons que Deus lhe deu, ou você não é crente, porque o não crente que não recebe talento. O crente recebe. Então, ou você executa esses dons, trabalha nele, aprimora ele e usa para a edificação da igreja, ou você enterra, ou então revela-se uma pessoa que não teve a regeneração do Espírito Santo, por isso que você não tem dom nenhum. Então, se perguntar assim, qual é teu dom? Você assim, não sei, não tenho nenhum, então você não é crente. Você pode não saber identificar, beleza, vamos trabalhar para identificar quais são os seus dons. Mas você não ter dons é algo que somente aqueles que não creem no Senhor, que não temem, que não foram regenerados pelo Espírito Santo, não têm. Se você é crente, meu irmão, você tem pelo menos um dom. Normalmente Deus é gracioso e dá mais de um. Normalmente, à luz da história da igreja, à luz da Bíblia Sagrada, Deus concede mais de um dom a uma pessoa. Então você sabe fazer alguma coisa. Não se omita com respeito a isso. Porque outrora, que você não era crente, você gastava seu dinheiro ou para os ídolos ou para você mesmo, que também é idolatria, tá? Você investia seu tempo ou para os ídolos ou para você mesmo. Mas agora você serve ao Senhor. E a quem você vai servir? A quem você vai se doar? A quem você vai gastar o seu tempo? Para você, para os ídolos? Não. Para o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo começa falando sobre os dons, já nos dando essa pancada. Ou você está servindo ao Senhor,
ou você está servindo a si mesmo e aos ídolos como outrora vocês faziam. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como. Alguém já disse que em cima do muro, que estando em cima do muro já está pertencendo ao diabo. Ou nós estamos do lado do Senhor, ou nós não estamos. Não tem como ficar em meio termo, não tem como ser neutro. Não tem, ou o cristão é sal da terra e luz do mundo, ou ele não é crente. Mas neutro, só detergente. Só detergente. O crente não pode ser neutro, não. Ele tem que ser ativo. Ele tem que trabalhar para o Senhor. Então, nessa introdução, nós vamos observar quais são os dons espirituais, como identificar, porque eu sei que muitos irmãos têm dons, mas não sabem identificar. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei quais são os meus dons. A gente vai trabalhar nisso, eu quero clarear a mente dos irmãos e ajudá-los a identificar quais são os seus dons. Mas só nessa introdução, me permita trazer algumas perguntas para que a gente possa refletir. O que é que você tem feito para o Senhor? Para edificar a igreja do Senhor? Como você tem usado os seus dons, os seus talentos para a glória do Senhor? Como você tem edificado a igreja? Deixe-me ser ainda mais claro. Deixe-me ainda mais claro. Se a igreja do Senhor, se a igreja do Senhor dependesse de um dom seu, para continuar caminhando aqui na terra, será que ela caminharia ou estacionaria? Se a igreja fosse, e ela é, um corpo, mas uma grande, eu esqueci o nome, uma peçazinha, aquele joguinho de relógio, uma catraca junta na outra, aquele conjunto, uma engrenagem. A igreja é uma engrenagem. Digamos que ela dependesse de você. Graças a Deus depende somente do Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Mas pense bem, se ela dependesse, se essa engrenagem dependesse de você. Todos nós aqui temos dons espirituais. E essa engrenagem funciona com todos os membros rodando e trabalhando e fazendo sua função. Mas de repente você assim, não, eu não quero fazer nada não. Você para. E todo o restante do trabalho para porque você parou. Se a igreja dependesse de você, será que a igreja estaria caminhando? Será que estaria caminhando dependendo de você? Louvado seja Deus, não depende de nós, depende de Deus. Mas Ele nos deu uma responsabilidade. E Ele vai cobrar a nossa responsabilidade. A parábola dos talentos é um exemplo disso. Ele vai voltar. Ele vai pedir contas do nosso trabalho. O que é que nós temos feito para o Senhor, irmãos? Será que o meu único trabalho para Deus é vir para a igreja no domingo à noite e trazer um dízimo, uma oferta de vez em quando? Será que Cristo morreu na cruz para que eu agora lidasse com Ele apenas como um espectador e um contribuinte? Eu sei que o ato de nós sermos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, existe sacrifício. Eu sei disso. Mas será que é compatível com o sangue derramado na cruz, com o sacrifício dele, apenas a minha expectação e a minha contribuição, como se fosse um clube? Eu creio que o Senhor morreu na cruz para que a gente fizesse muito mais. Eu creio que Ele faria. Eu creio que ele desejaria e deseja que nós façamos muito mais. Porque Ele não entregou sua vida por acaso. Ele não morreu naquele madeiro de maneira inocente para que a gente apenas hoje assista à cruz, as mensagens da cruz, a glória daquele que venceu o Calvário, que venceu a cruz, que ressuscitou, mas para que a gente se empenhe e proclame, e anuncie, e trabalhe, e sirva. Os dons não são colares, são ferramentas dadas por Deus para o uso. Então, deixa eu perguntar, como é que está a sua ferramenta aí? É bem capaz que haja irmãos que estejam com a ferramenta intacta, embalada no plástico filme. Porque nunca tiraram do guarda-roupa, nunca tiraram do armário. Está lá guardadinha. Quando Jesus voltar, irmãos, Ele não vai querer enxada nova, tá bom? Ele não vai querer isso. Aqueles que vão ser galardoados por Ele, vão ser aqueles que já usaram tanto a enxada, que só fica um caco. Quem já limpou o mato, já trabalhou na roça, sabe como é isso. O trabalhador, quando usa muito a enxada, vai comendo a enxada. Vai comendo. De repente, aquela grande enxada fica só um cotoquinho. Que depois só serve para as crianças ou para a mulher fazer um buraco para plantar coentro, plantar alguma coisa desse tipo, porque já usou tanto que desgastou. Então, como está o nosso serviço para o Senhor? Seus pés têm caminhado para servir a Deus? Suas mãos têm sido usadas para a glória de Deus? Sua boca tem sido usada para proclamar o nome dEle? Seu bolso, sua carteira, tem sido um instrumento para a contribuição do reino dEle? O que é que nós temos feito para o Senhor? Eu tenho para mim que
tudo que eu faço para Deus é nada comparado ao que Ele fez por mim. Se eu desgastasse minha vida inteira, se eu desse toda a minha vida, ainda seria pouco diante do que Ele fez por mim. Então não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos. Use sem moderação, sem medo de perder. Porque os dons são uma dádiva dada pelo Senhor e há uma dádiva graciosa e há algo gracioso nessa dádiva, melhor dizendo. Que Deus, ao invés de tolher à medida que nós usamos, Ele multiplica à medida que nós usamos. Isso é a graça da igreja. Isso é a graça dos dons espirituais. Quanto mais eu uso, mais Deus vai multiplicando. Lembra aquela passagem bíblica? Que o generoso prosperará, melhor dar do que receber. Isso se aplica a tudo na vida. Quanto mais eu compartilho, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu exercito os meus dons, não pense que eles vão se acabando. Eles vão se multiplicando. Mas, lamentavelmente, muitas vezes nós perdemos o primeiro amor. A gente começa a nossa vida cristã cheia de entusiasmo, cheio de energia, cheio de trabalho, de vontade de fazer a obra do Senhor. Mas passando um tempo, a gente vai esmorecendo, vai esfriando. A gente fica moendo num comentário que escutou de uma pessoa lá no tempo do Ronconcon, porque um dia, naquela noite, tal horário, ligou para mim e falou isso na minha cara. Porque naquele dia, naquela reunião, naquele grupo, naquele jantar, disse a mim assim, e fica remoendo no coração, guardando uma mágoa, enterrando os talentos. Deus vai cobrar você daquilo que você não tem feito. Porque a gente não peca só por atitude. A gente peca muito mais por omissão. Nós devemos entender a necessidade de voltar ao primeiro amor, de entendermos o que Cristo fez por nós, que nós somos chamados para trabalhar para Ele, de arregaçarmos as nossas mangas e fazermos o trabalho do Senhor com alegria, com amor, porque Ele fez muito mais por nós. O que a gente faz por Ele é pouco demais, é pouco demais, é nada. Comparado ao que Ele fez, Ele deu tudo, o Senhor deu o seu melhor, o nosso Deus deu o seu melhor. Tem até uma musiquinha assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Heresia, viu? Heresia esse negócio. Já veio, Deus deu o melhor dele, Jesus, para morrer por mim, para morrer por você. O que é que a gente tem feito diante desse melhor? Tem oferecido migalha, tem oferecido restos que possamos hoje valorizar. A bênção de sermos agraciados por Deus com talentos naturais e com dons. E com dons que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. Então não enterre não. Você sabe fazer alguma coisa bem feita? Faça para a glória do Senhor. Deixe de ficar moendo com o passado. Tem muito crente habilidoso, mas que parou de fazer tudo porque não, no passado não valorizaram, não fizeram isso, não disseram assim. Você está fazendo para o Senhor ou para os homens, rapaz? Está trabalhando para quem? Para a glória de quem? Porque se você trabalha para a glória de Deus, você não vai parar porque alguém não comentou, porque alguém não gostou, porque alguém não valorizou, porque alguém... É para o Senhor. É Ele que vai lhe dar o galardão, é Ele que vai recompensar. Esses dias eu ouvi o reverendo Jeremias, não, é pastor Arival, falando sobre isso e eu refletia. O que é que nos motiva na igreja? A mim, pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aqueles que trabalham, que lideram na igreja, o que é que nos motiva? Porque recompensa financeira nós não temos. Nós não temos como colaborar ou pagar a todo mundo que de repente faz um trabalho na igreja, foi bem feito, Deus deu resultado, está aqui a tua comissão. Está aqui a tua comissão. A gente não trabalha por comissão. A recompensa humana nossa, nós não temos condição de dar. Nós trabalhamos por uma recompensa eterna, que só Deus poderá nos dar. E se essa recompensa eterna, que só Deus poderá nos dar, nós não podemos esperar dos homens. Mas o que é que nos motiva? E aí, pastor Arival falando assim, que um dia ele se sentiu muito triste na igreja e queria motivar muito o conselho da igreja, mas não sabia como fazer, porque ele não sabia, ele não podia pegar assim um dinheiro no caixa da igreja, ó, toma, presbítero, tome tanto, você tanto, uma oferta aqui, para vocês serem animados na obra do Senhor. Isso não funciona assim a obra de Deus. O que eu posso fazer para animar os meus presbíteros, os meus diáconos, animar a igreja do Senhor a trabalhar? A enxergarmos vidas. Pessoas que foram transformadas, e é isso a nossa maior motivação. Quando a gente olha o que Deus está fazendo no meio do seu povo. E é isso que me motiva, inclusive, que me emociona demais. Quando eu vejo assim, irmãos que estavam com casamento destruído, de repente estão sendo alicerçados. Irmãos que estavam com pensamento totalmente contrário, totalmente mundano, estão sendo consertados. Irmãos e irmãs que andavam assim de maneira muito vulgar, estão andando decentemente para a glória do Senhor. Irmãos e irmãos que nem ligavam para o dia do Senhor, o domingo era um dia comum, vinha para a igreja quando dava de repente e dizia assim, não, esse é um dia santo, eu vou fazer de tudo. Quando eu vejo irmãs e irmãos abdicando de um salário melhor para cumprir a guarda do dia do Senhor.
para educarem os filhos no caminho do Senhor. Maridos que outrora era bruto, ignorante, não fazia nada, não exercia liderança em casa, de repente já se preocupando em querer liderar. Isso motiva a igreja. É isso que deve nos motivar, é vermos o que Deus tem feito através de nós. E quando você exerce os seus dons espirituais e vê Deus usando você para transformar as pessoas, isso é a nossa maior alegria. Saber que Deus está transformando, que Deus está mudando, que Deus está trabalhando. E nós recebemos de Deus a graça de sermos esse instrumento de transformação. Porque Deus poderia fazer isso sozinho, mas Ele resolveu nos escolher para fazer isso. Para que a gente, através da igreja, a multiforme graça de Deus seja vista na execução dos dons e talentos diversos, conforme diz o verso 4. Mas o Senhor é o mesmo, é um só. Ele é o dono da igreja, é Ele que nos orienta, é Ele que recebe a glória de tudo isso, e é Ele que nos recompensará no final de tudo. Então que Deus nos ajude, nos desperte, para que nós possamos usar os nossos dons para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua instrução. Tem misericórdia de mim, pecador. Me ajuda, Senhor, a exercer os meus dons com esmero, com dedicação, os meus talentos, tudo para o Senhor, tudo para a Tua glória. Que nós possamos nos doar, nos entregarmos para o Senhor, não para os homens, porque os homens vão nos decepcionar. Os homens vão nos entristecer. Os homens não reconhecerão o nosso esforço, nosso trabalho, mas o Senhor tem visto, tem observado. O Senhor dará a paga de todo o nosso trabalho. Então, Senhor, anima a nossa alma, revigora as nossas forças. Dá-nos, ó Deus, desejo de fazer a Tua obra aqui nesse mundo pelo louvor de Tua glória. Nós caminhamos e trabalhamos não baseado numa recompensa terrena, porque essa um dia se acaba, mofa, enferruja, se perde com a traça. Mas nós trabalhamos porque haveremos de receber um galardão celestial. Um presente maravilhoso do Senhor, que ladrão nenhum rouba, traça nenhuma corrói, ferrugem nenhum come. O Senhor tem reservado para o seu povo. O Senhor tem preparado para a sua igreja um lugar especial, uma morada junto à tua presença. E nós queremos, ó Deus, fazer tudo aqui nesse mundo para glorificarmos ao Senhor e para chegarmos em tua presença, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque nós entendemos que o Senhor fez tudo por nós e nós queremos entregar a nossa vida para ti. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.